Foi muito instrutivo. A lembrança do encontro do Chico Xavier com o Baldi é uma página belíssima. E tem duas páginas interessantes que surgiram desse encontro, né? Vocês podem procurar na internet, que vocês vão encontrar. O Chico Xavier psicografou uma carta do espírito de Francisco de Assis para o Pietro Baldi, né? Que o Chico depois disse que ele se sentia inundado de luz. E é uma carta belíssima que nos serve muito de orientação para a nossa luta cristã. E o Baldi recebeu também uma carta para ele mesmo, inspirada pelo espírito de sua voz, que é o título que o guia, que o inspirou em alguns trabalhos, especialmente na grande síntese. Outra coisa muito interessante é que num outro momento, numa outra ocasião, o Chico Xavier psicografou uma carta também, uma mensagem do Emmanuel a respeito da grande síntese, que vale a pena a gente refletir e que nos incentiva muito a ler o livro. Pelo menos me tocou muito quando está escrito nessa mensagem que a grande síntese é o Evangelho da ciência. Aquilo me chamou muito a atenção e foi assim, já estava lendo o prefácio, essa mensagem consta no prefácio do livro, que eu comecei a ler com uma certa resistência, porque a apresentação que me fizeram do livro não foi muito estimulante, né? Pelo menos usou algum argumento que eu não valorizo muito, que é a questão das reencarnações anteriores do Baldi, mas mesmo assim eu resolvi ler, e quando eu me deparei com essa mensagem, aí eu li com muito mais atenção, com muito mais afinco, e se transformou numa experiência marcante na minha vida, certo? O contato com o livro A Grande Síntese é extremamente útil para o desenvolvimento de uma forma de pesquisar, uma forma de analisar os assuntos. E ele deixa claro que está ensinando exatamente isso, o pensamento monista, que uma coisa é e continua sendo e se desdobra em si mesmo, e você aprende a acompanhar um assunto dessa forma. Tá certo? Bom, mas o nosso tema é obrigado, o caso do leproso, mas eu quero fazer um outro preâmbulo. Tem algum tempo que tem acontecido algumas coisas fora do nosso propósito específico, que é o estudo do Evangelho, a espiritualidade, esses temas que nos reúnem aqui, mas que eu fico com a sensação que eles mereceriam um brevíssimo comentário. Gilberto, eu estou lendo esse livro seu, e aqui, quando o cego diz para eu não posso estar perto das águas, porque eu não caminho perto das águas, primeira vez que eu vejo. Depois eu fui ler, vejo quando Jesus fala para a samaritana, eu vou lhe dar uma água melhor do que essa que você está me dando, eu vou lhe dar uma água dessa, doce. Depois ele torna a falar com Pedro para caminhar sobre as águas. Pedro caminha sobre as águas. E lá, não sei se é no início, ele transforma a água em vinho. Porque essa ligação que Jesus quer nos trazer de água, porque toda vez que eu pego o Evangelho segundo o Espiritismo, ou a própria Bíblia, está sempre falando de água. Ele fala muito sobre as águas. Toda a passagem dele, são várias passagens que a água está sempre em evidência. Tá bem.
Tem a conversa com Nicodemos também, né? Ah, sim. Essa Essa é uma das mais né? importantes. Se não nascer, se não renascer da água e o outro espírito, isso, essa também da água, isso, com certeza. Obrigado pela sua observação. Não, né? porque tem algum significado muito forte dentro do Evangelho, do aprendizado. Nós começamos a conversar esse assunto agora mesmo, antes da reunião, né, o Lázaro e eu, e ficamos mais ou menos combinados que a gente retomaria a conversa ao longo da reunião para que vocês todos pudessem participar, né? Mas eu vou pedir você um tempinho para eu fazer esses pequenos comentários que eu falei desses assuntos e já retomo, tá bem? O primeiro deles é que tem uma figura que escreveu várias poesias, mas uma delas ele diz assim: sabe o que eu mais queria agora, meu amor? Morar no interior do meu interior. É um poema muito bonito, é uma poesia muito bonita e ela tem uma cara. Ela tem cara de mineiro. No interior. Qual outro estado que alguém escreveria? Morar no interior do interior é uma coisa, é conversa de mineiro, é causa de mineiro, sabe? E esse cidadão desencarnou subitamente, e eu acho que, assim, algumas coisas que acontecem no mundo, a gente precisa pelo menos falar: ô gente, nós estamos sabendo o que aconteceu, né? Isso nos toca, isso nos sensibiliza, né? Eu, pelo menos nesse dia, fiz uma oração por ele e gostaria muito de ter assistido algum show, mas não tive oportunidade. Mas eu acho que nos últimos tempos é quem conseguiu mostrar o espírito do mineiro através da música. De vez em quando tem alguém, né? Mas eu acho que nos últimos tempos o Vanderly desempenhou esse papel. É doce também, é uma pessoa doce. Né? Não conheço nada. Pois é. Bom, depois desse assunto, são 3. O segundo foram as Olimpíadas, que também mexeram com a população, que né, de alguma forma nos atraiu no tempo, eventualmente na torcida. O primeiro capítulo do Evangelho Dialético mostra o comportamento, digamos assim, a frequência com que nós lidamos com a competição, com a disputa, com a concorrência. É um traço da nossa cultura e ele está muito evidente nas Olimpíadas, nas competições de uma forma geral. E tem é uma festa muito bonita, digamos assim, uma reunião de representantes dos mais diferentes países. Então, assim, tem um valor imenso do ponto de vista cultural, mas é muito dentro desse espírito que já está um tanto ultrapassado de premiar 1, 2 ou 3, mas na verdade o grande prêmio é 1. O segundo, geralmente, na maioria das vezes, ele se sente frustrado, ele fica frustrado, e daí para baixo não salva ninguém, né? Eu penso que já é tempo de nós termos encontros que sejam mais generosos, que premiem as pessoas de uma maneira que elas se sintam realmente agraciadas pelo fato de estarem participando. Tá certo? Não deixa de ter o seu valor, é uma festa bonita, eu faço essa ressalva sem dúvida, é um congraçamento, né, dos povos, mas podia haver mais generosidade para com os participantes, e
todos voltarem para as suas pátrias com um sentimento mais de gratificação do que de frustração. E finalmente nós temos um evento hoje, né, que é um fato de repercussão nas nossas vidas, né, e que eu tenho, assim, acho que todos nós devemos discutir as questões políticas também, sabe, as nossas opiniões, as nossas impressões, não aqui, né, e não eu fazer isso de uma forma isolada, me aproveitando dessa oportunidade, mas eu diria para vocês que em 2010 eu escrevi uma carta para o Lula, em 2013 escrevi uma para Dilma, e claro que quando eu tinha Facebook, né, na minha página do Facebook. A carta para o Lula, um amigo em Brasília se ofereceu para levar para ele, mas eu declinei da oferta, porque não era a minha intenção que ele me lesse, inclusive porque eu acho que não ia mudar a opinião dele, né? Mas eu acho que um pouco do que eu penso em relação a isso, a postura dele na época, de sair de uma função de estadista para um militante de partido político, numa regressão, eu acho que isso me chamou muito a atenção, né? Ele terminou o segundo mandato dele num auge, num prestígio muito grande, e aí foi fazer campanha política e militância partidária. Eu acho que é uma perda, ele estava incorrendo numa perda, e acho que isso teve consequências para ele depois. Aí eu pego, Lázaro, e falo que essa questão da água, que é um símbolo, como eu comentei na semana passada, a água, ela simboliza a vida. Quando se fala em água, nós estamos falando em vida. Mas não é apenas a vida material. Não é só porque o recém-nascido tem 90% do seu corpo, né, em água. É claro que isso também conta, mas não é só isso, né? Nós temos a vida como um movimento. E é muito importante a gente estar atento a isso, porque na função que nós estivermos, na atividade profissional, no grupo familiar, esse grupo, essa experiência profissional, seja qual for a atividade, qual for o trabalho que a gente realiza, ele tem tempo, ele tem uma validade, ele tem um tempo de duração. A gente costuma dizer, nada é para sempre. Então, estar vivo, de certa forma, significa você seguir o movimento das coisas, atento ao seu desenvolvimento pessoal. Então, esse sujeito lá, paralítico, esperando o movimento das águas, provavelmente ele estava estagnado em sua vida. Nós estagnamos de várias formas, né? Quando nós resistimos ao convite para andar com as coisas, para prosseguir, para levar adiante um novo projeto, uma nova ideia, uma nova causa. Quando a gente se apega não só às coisas, mas também às pessoas, aos lugares, quando a gente faz as exigências, que só vai se for com alguém, certo? É por isso que o Evangelho fala duas coisas que a gente pode incluir aqui. A porta é estreita, não é? Vocês lembram desse símbolo que Jesus usa? Apertada é a porta e estreito o caminho que leva à vida, ou que leva a Deus, que é nesse momento é o caminho da perdição. Largo é o caminho da perdição. Então,
a porta é estreita, tem hora que ela é tão estreita que só passa você. E de lado, né? De lado. Não passa o companheiro, não passa a companheira, não passa filho, não passa pai, não passa mãe, não passa mais ninguém. É só você com o seu sentimento, com as suas crenças, com o seu potencial que dá no seu espírito. Se você não der conta de passar por essa porta, porque fulano não vai, então você não vai também. Tá certo? Tem uma passagem, uma crônica muito interessante num livro do Chico Xavier, chamado Joana de Cusa, no livro Boa Nova, que ela foi presa como cristã e ia ser, foi condenada à morte. E isso implicava que o filho dela também ia ser morto. E o filho dela dizia para ela assim: abjura, mãe. Ou seja, nega que você é cristã, porque eu não quero morrer. Mas ela não abriu mão. Morreram os dois. É uma decisão extremamente dolorosa e difícil, mas ela mostra que a gente não abre mão da sua escolha, da sua responsabilidade, da sua determinação. A escolha do outro é dele. Se ele quer matar uma criança, um adolescente, por causa da minha escolha, isso é um problema dele, não é meu. É por isso que essa porta é estreita. Você não pode deixar de passar em função da sua consciência. Porque a vida é um movimento. A vida é um movimento. A gente pode se recusar. Eu posso parar e falar assim: eu só aceito se for nessas condições, né? Só sigo adiante se for com esse ou aquele requisito. Isso nos leva a viver mais ou menos mortos, e chegamos realmente, em alguns casos, a ficar como um morto-vivo. O tempo passa, mas a pessoa continua inalterada, ela continua inerte. Por isso que Jesus diz uma frase muito interessante, eu acho que eu até já comentei com vocês: eu vivo e vós vivereis. Eu vivo. Ele estava falando com gente no corpo, não estava falando com espíritos, falando com gente no corpo, mas que na concepção dele eram mortos. Então o movimento das águas nesse caso é você olhar para as suas circunstâncias. Quais são as ofertas que a vida te traz? Quais são aquelas que ela dificulta? Você fazer as escolhas e caminhar junto com a vida é muito mais interessante, porque nós não teremos outra opção melhor do que a paz de consciência. Para eu estar feliz com o meu entorno, com as pessoas com quem eu estou vinculado, sabe? É preciso que eu esteja com a minha consciência em paz. É condição para que eu esteja bem, para que eu esteja razoavelmente feliz, é que eu não tenha lesado alguém de forma que isso, lesado, negligenciado, abandonado, feito qualquer coisa nociva para alguém, sem que isso me afete por dentro e dificulte a minha paz, consequentemente a minha alegria, né, Madá? Isso. Pois não, Lázaro? Então isso é que ele quis mostrar naquela hora do barco, no mar revolto, que os apóstolos estavam todos apavorados e ele dormindo. Sim. Os
apóstolos já falavam, ele dorme, o mar querendo levar o barco. Quer dizer, eles, os apóstolos, ainda não estavam completamente mentalizados no próprio Cristo que ele estava, porque o Cristo não tinha nada de que o perturbasse. E ele dormia e o barco virava para lá e para cá, e o mar, e ele dormindo tranquilo. É isso que eu estou entendendo. Ele estava consciente do que ele veio aqui para fazer. E os apóstolos ainda não acreditavam, então ficaram nesse medo lá de... Aí eu aproveito a sua colocação para a gente começar o estudo dessa noite, porque a principal conclusão tem a ver com isso, sabe? Como é que você anda em cima de águas turbulentas, né? Como uma ponte sobre águas traiçoeiras, numa letra belíssima também, do Simon Garfunkel, né? Porque o problema não é a intensidade da turbulência, é a maneira como você lida com ela. Se ela te arrasta, se ela te sufoca, se ela te afoga, ou se você vai lidando com as coisas com serenidade, com fé, com prudência, com calma. Se você estiver lidando com a turbulência da sua vida dessa forma, porque aqui não tem mais ninguém que não tenha passado por alguma turbulência, não é? Mesmo os mais novos, os jovens, né? Já levaram um beliscão da vida. Estou mentindo? Hein? E aí? Sentiram? Assim, se queimaram com essa água fervente? Ou sopraram, esperaram um pouco, a fervura baixou? É esse o símbolo de andar sobre as águas. É quando a água está muito agitada, ou seja, a sua vida está agitada, sabe? Com coisas assim, muito alucinantes, né? Ou pelo menos assim, coisas que te trazem uma ansiedade muito grande, uma tristeza maior, né? Como é que você vai lidando com isso? Isso é a sua oportunidade de andar sobre as águas. Andou? Viu que a água vai abaixando, que as coisas vão se asserenando? É por isso que tem um ditado popular muito interessante que fala: não tem nada melhor do que um dia após o outro, né? E eu já vi as pessoas falando isso para quem está, digamos assim, passando por uma grande provação. Eu ouvi isso, eu tinha 15 anos, quando meu pai faleceu, e eu fiquei assim, bem injuriado. Mas, infelizmente, a pessoa estava certa. Foi passando, né? As coisas vão se acomodando, vão se ajeitando. É preciso estar atento, porque cada um tem o seu período de turbulência de água. Tá bem? Tá bem assim, Lázaro? Então a gente pode dizer assim, a água tem esse aspecto, né? Jesus transformou a água em vinho, né? Mas primeiro ele fala para a mulher, né? Para a mãe dele: mulher, que tenho eu contigo? Né? É filho de homem, não tem esse negócio de muito valor nas relações, na afetividade, para ele, embora ele reconheça a importância das relações e a ponto de santificar o casamento, né? Em relação à mulher samaritana, eu acho que é por aí também, né? A conversa deles, eu acho que é muito interessante. Mais do que a água, tem outros aspectos, né? Uma mulher que já tinha tido 5 maridos, né? Eu acho que tem coisas mais relevantes, né?
essa questão da água para conversar com ela foi um pretexto, digamos assim, né? Porque um homem não conversava com uma mulher, muito menos um judeu com um samaritano, né? Tá bem? Com certeza. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E ele ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Não o diga a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Aqui a imagem belíssima, né? Eu estou aproveitando um material produzido por um dos nossos amigos lá do Centro Espírita Sois Luz. Nós estamos fazendo esse mesmo ciclo de estudo do Evangelho Terapia lá, e esse material foi ele quem produziu. Tá? É o Raimundo. Então, aqui nós vamos analisar alguns aspectos e nós estamos fazendo um estudo mais objetivo, mais sintético dos casos de cura. Quem quiser maiores detalhes, tem aí no livro, né, Lázaro? O livro Evangelho Terapia, onde nós discutimos 8 casos de cura. Tá? A partir do 4º caso, ou seja, do 5º em diante, provavelmente nós vamos ter a participação de outros companheiros aqui, né, para coordenar essa discussão, e eu vou ficar aqui no camarote assistindo, tá certo? Sendo que o último já tem a Juranda, que está aí inscrita para o último capítulo a respeito do endemoniado gadareno. Bom, aqui eu aproveitei, falei que ia aproveitar a observação do Lázaro para dizer que esse caso de cura, ele tem a ver exatamente com isso, com a capacidade do sujeito já de lidar de uma forma melhor com o acontecimento. Vejam bem, não existe nada bom ou ruim. Nós é que qualificamos os acontecimentos. Não existe nada agradável ou desagradável, benéfico ou prejudicial, porque cada um de nós pode converter uma coisa boa em ruim e vice-versa. Vocês conhecem a história do menino que ganhou a bicicleta no aniversário? E foi uma alegria tremenda, né? Porque ele era louco para ter uma bicicleta. E ganhou a bicicleta, não foi maravilhoso? Ele ficou feliz demais. E subiu na bicicleta, e vai andar na bicicleta. E aí ele tem uma queda. E fratura a perna. E aí, foi bom ou foi ruim? Foi bom? Fratura foi boa não, né? Não foi boa não, né? Mas como ele era um menino muito danado, muito estovado, né? Ele aproveitou para ler mais. Leu muito livrinho, muito gibi, né? Muita historinha, e passou a ter gosto pela leitura. Foi bom ou foi ruim? Foi bom, foi. Então, o movimento da vida é um movimento muito interessante, porque a vida quer nos limpar. A vida quer nos aprimorar. Quer que nós sejamos responsáveis, sejamos éticos, sejamos fraternos, sejamos com os nossos talentos espirituais mais desenvolvidos. A vida não quer que a gente permaneça na nossa ignorância, na nossa maldade, na nossa preguiça.
Mas é preciso que a gente siga o fluxo da vida. Mesmo quando um acontecimento nos magoe, nos impeça de realizar um determinado objetivo, se a gente convive com essa adversidade, com essa frustração por um tempo, isso vai perdendo a força destrutiva. Por aí nós podemos recuperar então o primeiro caso da mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e nós vimos que Jesus falou: a tua fé te salvou, não é? Ou a tua fé te curou? A fé te curou. Curou? E não pegue mais. Então, porque dependendo do acontecimento, se a gente reage muito mal, a gente está dando um peso maior, uma força negativa para o próprio fato. Entendeu? Esse poder que nós temos, eu estava trabalhando isso na reunião de sábado com os pais, porque eu estava contando um caso de uma mãe que eu acompanhei a criança, a menina, durante algum tempo, que foi abusada sexualmente pelo pai. E os pais eram separados, e eu, de alguma forma, argumentei com essa mãe a respeito da atitude dela, porque ela passou a odiar o pai e a se sentir imensamente culpada, horrorosamente culpada, por não ter percebido o rumo das coisas. E eu mostrava para ela, pelo menos tentava mostrar, que a atitude dela agravava o caso. Porque transmitia para a criança uma sensação de que ela havia sido vítima de uma coisa maligna, de uma coisa diabólica. Era uma coisa assim, era essa sensação que ela passava para a criança. E aí eu entendi o valor do perdão. Não quer dizer que esse sujeito merecesse ficar alheio à justiça, né? Ficar fora da justiça, não. É necessário que a justiça cuide, né, de uma forma equânime, de uma forma sensata, de um caso como esse. Mas se a mãe lida com isso de uma forma mais tranquila, de uma forma bem amorosa com essa criança, ela podia amenizar o peso do problema. As coisas que não dá outro, a gente dá para elas, né, Bom? As coisas, as atitudes dos outros, as suas próprias atitudes, as suas perdas, os seus ganhos, eles têm o valor que você dá para eles. Então, se você valoriza muito uma coisa que é negativa, vai sempre ser negativo. Exatamente. Se você minimiza o negativo, ele não vai se tornar positivo, mas ele vai se aproximar do zero. Vai perder o valor em si. É por aí, acho que você resumiu bem. Né? O fato existe, ele tem implicações, ele tem consequências, qualquer que seja o fato. Ficar quieto, parado, é um fato. E tem consequências. Entendeu? Não fazer nada, ficar quietinho, assim, por qualquer que seja o motivo, seja porque é mais prudente, seja porque eu estou com medo, seja porque eu estou fingindo, estou dissimulando, etc., tem as suas consequências. Né? Entendeu? Roberto, você disse aí, quem de vós ainda não teve turbulência? Aí eu poderia falar, todos nós viemos aqui, gostamos, mas eu vou dizer por mim, porque é ensinamento da casa de falar eu. Então, os problemas que eu passo durante o dia, eu venho aqui e pego a Jesus. Ele estender na mão e diz assim, quer? Dizendo quero, então você siga. Esse terceiro, esse item 3 aí que eu peço para ele.
Dá-me força, ele fala assim, você quer se limpar, você quer ficar, eu quero. Então, não é que seja essa enfermidade, mas qualquer outra enfermidade pela qual eu estou passando. Então é por isso que a gente vem aqui às quarta-feiras em busca de algo que nos fortaleça. Sim. E ele sempre pode estender a mão e falar para nós. Quer? Quero. Ah, mas aí eu vou fazer uma Vai. colocação do que nós realmente deveríamos priorizar nessa busca, certo? Que é entender o ensinamento do Evangelho como sendo uma maneira mais adequada para nós mesmos lidarmos com o problema. Para eu lidar com o problema, o Evangelho está me dando as instruções de como eu me oriente, como é que eu faço, o que eu falo e qual o caminho que eu sigo. Deveríamos ter um pouco mais de, digamos, cuidado com essa personificação de Jesus como sendo o onipresente, né? Porque provavelmente ele não seja. Deus sim, né? Porque quando vamos fazer um paralelo com esse raciocínio, depois voltamos. A mediunidade, por exemplo, qual é o principal objetivo da mediunidade, a principal função da mediunidade? Você tem várias, você cede o corpo para que o irmão venha. Alguns vêm para se tratar, para se arrepender, para pedir perdão. Você está se cedendo o seu próprio corpo, dependendo da reunião em que você vai, com a sua mediunidade, reunião de tratamento. Então você vai, você cede, o irmão vem e expõe, às vezes ele chega bravo, às vezes ele vem pedir perdão ao outro. Várias maneiras, eu vejo a mediunidade como várias maneiras da gente ajudar o próximo também. Tá. Não vamos excluir essa função, não vamos excluir, porque é uma função que está, digamos assim, bem consolidada pelo Espiritismo, né? O Espiritismo, a gente tem que reconhecer que talvez, pelo menos no nosso meio aqui, ele é o principal sistema de trabalhar com mediunidade, não é? Então, é uma experiência que nós não podemos desprezar e nem descartar. Mas me parece que é uma proposta, existem outras propostas, né? Uma delas é a do Evangelho, certo? Dentro do estudo que a gente faz de compreensão do Evangelho como sendo um manual para a gente viver de uma forma mais elevada, nós podemos dizer que a mediunidade é o mecanismo da gente ter, antes de tudo, antes de qualquer outra utilidade, que eu reconheço que ela pode ter, mas a primeira é a gente comunicar ou permitir o contato do eu conosco mesmo. É o que é mais conhecido como intuição. Certo? Porque, embora nós sejamos digamos assim, uma adulteração de uma parte do eu, e o eu continua em nós, o eu continua dentro de nós, e nós continuamos no eu, essa comunicação para nós ela não é fluida. Então, esse mecanismo de ouvir a própria consciência profunda, ouvir o nosso eu, provavelmente, no meu entendimento, na minha opinião, é o principal objetivo da gente trabalhar com a mediunidade. Esse eu, ele continua em sintonia com Deus. Ele não sofreu
uma perturbação apesar da queda. Tá certo? Para nos educar? O movimento que originou a queda, esse estado que nós nos encontramos, ele não tem força para alterar a criação divina. A criação divina permanece íntegra, só criou dentro do próprio Espírito uma pequena região de contração, que é cada um de nós aqui. Tá certo? A criação divina continua límpida e maravilhosa, apesar da nossa queda. Porque nós não temos força para alterar. Lá na casa da Andréia, na reunião de domingo atrasado, né? Tinha uma amiga nossa lá, que eu não sei quem é, não a conheci antes, e ela me perguntou assim, mas como é que nós caímos, se nós somos criados perfeitos? E eu respondi para ela assim, porque nós somos deuses. Nós achamos que podemos fazer o que quiser e que tínhamos poder, capacidade para isso. E ela perguntou como é que nós caímos, de uma forma como se tivesse assim uma grande dor por causa disso, uma grande perda, né? E eu falei com ela, mas pense bem que à medida em que nós evoluímos, a queda deixa de ter a sua dimensão tão grave e tão dolorosa, a ponto de Jesus se referir a ela não mais como queda, mas como discípulo. Né? Quando ele fala, ora, somente subiu ao céu o que desceu do céu. Somente está subindo de volta para o céu aquele que desceu do céu. A descida é muito mais suave do que uma queda. Tá certo? Então, quando você vai ascendendo, você vai alcançando um patamar superior de evolução, você não olha mais para um sujeito e chama ele de acelerado, de prostituta, de cego. Ele diz assim, sois deuses. O mesmo Pai os ama. Quando o cego corre atrás para ser curado, ele não fala para os apóstolos, chama lá o cego. Ele fala, chama lá o homem. Quando uma mulher unge os pés de Jesus com as lágrimas e seca com os cabelos, numa demonstração afetiva imensa, né? O Simão, que era o homem, o dono da casa, diz assim, se esse homem fosse profeta, saberia que essa mulher é uma prostituta. E Jesus fala assim para ele, Simão, vês tu essa mulher? Era uma mulher que estava ali, aos olhos de Jesus, não era uma prostituta. Essa percepção mais evoluída, nós estamos correndo atrás com uma dificuldade imensa, porque nós ainda vemos criminosos, acelerados, pervertidos, uma porção de gente, sabe, cheia de erros, de perversões, etc. Jesus não vê homem, vê mulher, vê filhos de Deus, e nós somos deuses. Então a gente sai dessa sintonia, né, de mal, de atraso, de ignorância, para nos sintonizarmos com o bem, com o amor, com a paz, com a alegria, com o trabalho, com a justiça. É isso que nós entendemos, que Jesus nos ensina
a não nos responsabilizarmos pelos erros dos outros. Né? Algumas profissões têm mais dificuldade de exercitar isso, porque a função delas é diferente. Por isso que eu falo que é um grande privilégio os profissionais que trabalham com saúde. Porque nós não fazemos distinção. Eu me lembro que, numa ocasião que eu trabalhava no Hospital André Luiz, eu atendi um sujeito que estava ali por ser considerado louco, porque matou uma pessoa no bar que ele tinha e ficou lá esperando o flagrante. Então ele foi considerado louco. E estava ali, e eu atendendo, e ele meio assim, com razão, com juízo e às vezes fazendo algumas colocações meio estranhas, não chegavam a ser absurdas, mas não eram muito sensatas. E esse aspecto jurídico não faz diferença para o profissional de saúde, seja médico, enfermeiro, biomédico, dentista, etc. O nosso atendimento é o mesmo. Ele ter sido considerado para o processo que foi bom, né? Hein? Ter sido considerado tecnicamente foi bom. Indutável, então ficou bom para ele. Então, o nosso erro pode ser o nosso engano, o que nos traz um desconforto qualquer hoje, pode ser mais grave ou menos grave. Pode ser que esse sujeito aqui, para ele desenvolver uma hanseníase grave, é sinal que ele cometeu alguma coisa, ou que ele se colocou de uma forma completamente insensível, provavelmente com alguma crueldade, e esse processo acabou por somatizar, por se revelar no corpo dele. Porque a hanseníase tem lesões que começam com insensibilidade e evoluem para deformação. Né? Com o tempo, a pessoa fica completamente deformada, especialmente na sua fisionomia. O que mostra que a condição humana dele sofreu uma deformação. E não pensem que isso se aplica só às pessoas que fazem grandes agressões, as pessoas que são genocidas, outros que cometem delitos coletivos, né? Eles provavelmente estão incluídos nesse risco, mas às vezes a situação em casa, em família, gera esse tipo de maldade, de perversão. Isso com o tempo deve aparecer no corpo da pessoa como uma doença desfigurante. E, em muitos casos, a forma da hanseníase, que começa pela insensibilidade e evolui para a perturbação e para a agressividade e a atrocidade. Tá bem? Quer dizer, tem esse vínculo, então, essa relação. A gente trabalha com essa hipótese, com essa teoria, que toda doença ela tem o seu conteúdo orgânico que é semelhante ao conteúdo psicológico e espiritual. Essa é uma tese de trabalho, uma premissa de trabalho da homeopatia, da psicossomática, da psicanálise e algumas linhas de psicologia. Tá? Esse sujeito, pela sua concepção global de saúde, quando ele fala pode tornar-me limpo, ele está dizendo que ele tem uma noção abrangente. Ele não está querendo curar a doença da pele ou dos nervos, não é como o primeiro caso da mulher que queria curar o fluxo de sangue. Se nós começarmos a refletir um pouco mais, a amadurecer a nossa percepção, a nossa consciência,
nós vamos ver que os nossos sintomas físicos, eles estão relacionados com a nossa história de vida. O que eu faço com a minha vida e comigo mesmo, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, eu estou fazendo a minha saúde ou a minha doença. Se eu me acuso muito, como esse caso que eu falei, da mãe, ela está implodindo ela mesma. Então, como é que nós devemos fazer com os nossos erros?